Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, que Deus continue abençoando você em tudo aquilo que você fizer para a glória de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar para a glória do Senhor. E eu quero aqui compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 35. E o contexto desse texto é Jesus curando um cego de nascença. Esse cego foi curado por Jesus, esse cego foi levado aos tribunais dos homens e foi expulso do tribunal porque ele estava confessando Jesus, testemunhando sobre Jesus. E agora, Jesus encontra esse cego. E o texto diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já tem visto, é aquele que está falando com você agora. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, versículo 39, Eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Veja bem, Jesus estava conversando com um ex-cego, um cego que ele tinha curado, e agora os fariseus estavam perto e Jesus aproveitou o momento para também tratar da cegueira espiritual dos fariseus e dos saduceus. Observa que toda cura que Jesus fez física, ele sempre trazia uma cura espiritual, assim eu entendo. Jesus agora usou o contexto desse cego fisicamente, que era cego fisicamente, e agora Jesus trata da cegueira espiritual dos fariseus e dos saduceus. Então é que os fariseus perguntaram: acaso nós também somos cegos? Eles entenderam que Jesus falou assim: olha, eu vim este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam. Quem esses cegos? Aqueles que não tinham o conhecimento das Escrituras, ou aqueles que estavam sendo guiados pelos guias cegos, pelos fariseus e pelos saduceus. Os fariseus e os saduceus achavam que entendiam, mas na realidade entendiam tudo errado e passava errado, e por isso eles eram considerados cegos também. Mas Jesus falou assim: e aqueles que veem se tornem cegos, porque eles, fariseus e saduceus, eles achavam que eles entendiam, achavam que eles tinham uma vista boa, uma visão boa das coisas, mas na realidade eram cegos. É importante nós entendermos isso, porque não basta só nós lermos as Escrituras se nós não entendermos as Escrituras. Existe um plano poderoso de Deus para nós. Existe uma promessa de Deus para nós e as Sagradas Escrituras nos revela isso. A Bíblia nos ensina que Deus tem um plano maravilhoso para nós, que nós somos todos pecadores, que nós temos um único que pode perdoar os nossos pecados, e que nós temos que procurar Jesus. Esses são os 4 pontos mais importantes das Escrituras, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender em que contexto nós estamos, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Quando nós entendemos e temos a resposta para todas estas perguntas, nós vamos entender o Evangelho de Jesus. Nós vamos entender que todos aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus, ele tem um propósito nessa terra, e o propósito é anunciar este Evangelho para outras pessoas. Jesus nunca ensinou um evangelho, uma palavra que nos desse esperança a este mundo jaz no maligno, segundo ele mesmo diz. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus, o propósito da palavra é que nós levemos esta palavra a outras pessoas, para que as pessoas realmente possam tirar o foco deste mundo e colocar o seu olho, a sua visão na Nova Jerusalém, no plano celestial de Deus para nós. Deus tem um plano para todos nós, o novo céu e a nova terra, o governo de Cristo. E aí, muitos não entendem por causa da religiosidade, muitos não entendem porque querem Deus apenas para satisfazer as suas próprias vontades,
Muitos querem buscar a Deus para satisfazer os seus desejos aqui na terra e por isso não consegue firmar um compromisso com a palavra. Você e eu temos que entender o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho de Jesus Cristo é nos tornar sábios no entendimento daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele fará. Ele fez grandes coisas, Ele já veio, já pagou os nossos pecados, já pagou a nossa dívida. Agora, Ele vai voltar novamente para buscar a sua igreja e iniciar então um governo de Cristo sobre a terra. Assim nós entendemos. Então nós precisamos entender o Evangelho da maneira certa. Nós não podemos ser cegos como esses fariseus estavam sendo. Jesus está dizendo aqui, olha, eu vim para os cegos, para que eles vejam. Então, se você, até este momento, não conseguia entender o propósito de Deus do Evangelho, eu aconselho você a começar a ler a Bíblia e pedir auxílio ao Espírito Santo para que você possa entender o verdadeiro significado do Evangelho. Porque as pessoas estão cheias de religiosidade, as pessoas estão cheias de toma lá, dá cá, quer dizer, elas querem fazer, mas elas querem receber. As pessoas não querem servir, as pessoas não querem doar, e o Evangelho nos chama para isso, para sermos servos do Senhor Jesus, para amar as pessoas, para perdoar o inimigo. O Evangelho, ele anda na contramão do mundo. Se eu não estiver preparado para esta realidade, se eu não estiver preparado para morrer para o mundo, para matar a minha carne, eu não estou preparado para o Evangelho. O Evangelho não nos ensina boa vida material aqui na terra. Nós podemos ter, porque Deus, Ele dá o sol para todos, o sol que brilha para todos. Então, se você estudar, trabalhar, se você for sábio naquilo que vai fazer, Deus também vai te prosperar. O problema é que muitas pessoas acham que as coisas vão acontecer de uma forma sobrenatural, a riqueza vai acontecer de uma forma sobrenatural. E se você estiver na igreja pensando nisso, que vai acontecer isso, você está redondamente enganado. Você precisa acordar para a realidade, você está cego espiritualmente. Porque o Evangelho nos ensina a nós a deixarmos tudo por Jesus. O Evangelho ensina a nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não seja um cego como os fariseus, mas busque conhecer a Deus e a sua palavra da maneira sábia e da maneira correta, sem querer nada em troca. Esteja disposto a doar, esteja disposto a fazer por Jesus. Nós fomos chamados para isso. Nós temos um propósito, e o propósito nosso é glorificar a Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não porque ele precisava de nós, não. Ele criou nós para que nós também pudéssemos participar da sua glória. Ele não precisa de nós. É nós que precisamos do Pai, é nós que precisamos da sua graça. Entenda isso no nome de Jesus. Que a partir de hoje você possa entender de uma forma sábia, tranquila o Evangelho de Jesus, sem ficar aí com essas coisinhas que o mundo ensina, que as falsas religiões ensinam, os falsos profetas ensinam, querendo que você faça algo para que você receba algo maior. Não é assim que Deus faz. Deus não trabalha com barganha, Deus trabalha com coração sincero. Você precisa entender isso no nome de Jesus. Amém? Gostaria de deixar esta palavra com você. Se por acaso você se sentiu abençoado para a glória de Deus, compartilhe esta palavra para outras pessoas e o nome do Senhor Jesus continua sendo glorificado e adorado. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, porque é dele que vem toda a sabedoria, é dele que vem toda a honra e toda a glória, é dele, para ele, por meio dele. Em nome de Jesus. Amém.